Olá, seja bem-vinda a mais um programa nosso, mais um episódio. Você que está chegando agora no nosso canal, eu sou o professor José Souza, sou educador financeiro e aqui nesse canal eu ajudo professoras a dominar suas finanças para realizar seus sonhos com segurança e tranquilidade. Você que está chegando agora, se não se inscreveu ainda, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com alguma colega, alguma amiga que é professora e que você sabe que está precisando, né, dominar, organizar ali suas finanças. Então, eu peço a você para a gente alcançar mais professoras assim como você, né, compartilhe, comenta, né, deixa algum comentário aqui nesse vídeo, né, se você comete algum dos erros que nós vamos falar hoje, que é o nosso tema, né? Então, vamos lá para a nossa apresentação. Deixa eu colocar aqui a nossa apresentação. Então, o tema da nossa aula de hoje é sobre 8 erros que fazem seu salário sumir antes do fim do mês. Vou te apresentar aqui, né, esses erros e no final da aula eu vou te apresentar um passo a passo para você corrigir esses erros. Eu tenho certeza que entre esses 8 erros você comete alguns desses erros. Então, se liga, né, que no final da aula tem um passo a passo para você realmente dar os primeiros passos para começar a corrigir. Então, para a gente entender melhor esse tema, né, este tema ele se trata sobre os seus hábitos e suas decisões no dia a dia. São eles que fazem você, vamos dizer, não ver o dinheiro chegar até o final do mês. Então, quando a gente fala dos hábitos, das decisões, nós estamos falando sobre comportamento. Então, para você fazer o seu dinheiro render mais, né, você precisa mudar o quê? Seu comportamento. E essa mudança, né, vai fazer com que você realmente consiga levar o seu dinheiro até o fim do mês. Quando a gente fala de levar o dinheiro até o fim do mês, é que na verdade você sabe o que realmente você vai fazer, né, ao longo do mês com o seu salário. A gente vai falar isso melhor mais para frente, mas conforme o seu dinheiro entra na sua conta, você vai gastando sem saber para onde esse dinheiro está indo. Algumas despesas você sabe, né? Você sabe o que precisa, mas outras, né, aí você se perde no meio do caminho. Mas a gente vai detalhar isso melhor. Bom, quando a gente começa a trabalhar sobre esse tema, ele é uma grande oportunidade para você identificar, né, primeiramente, identificar esses erros e corrigir. Né? Você precisa corrigir esses erros. Então, quando você faz isso, o que é que acontece? Você consegue ter uma vida melhor. E o que é essa vida melhor? Né? A primeira coisa é você consegue fazer o seu dinheiro ir até o final do mês. Você consegue fazer ele render. E com isso, né, você tem uma vida melhor. Né? Tem uma vida melhor porque você está conseguindo fazer esse seu dinheiro render até o final do mês. Então, quando você consegue fazer isso, você se sente muito bem. Então, por isso que esse tema é uma grande oportunidade de você conhecer esses erros, né? Despertar em você esses erros e aí você entender como é que funciona realmente a coisa. Uma outra coisa é ter mais tranquilidade e menos preocupação. Por quê? Conforme você não consegue fazer o seu dinheiro e até o final do mês, né, o seu salário não rende até o final do mês, aí você precisa usar seu cartão de crédito. Muitas pessoas, muitas professoras, né, faz empréstimo, né, com esses bancos digitais. Hoje facilitou muito você fazer um empréstimo. Você faz ali uma simulação, já é aprovado, com 2 dias você recebe esse dinheiro na conta. Então facilitou muito, mas depois vem as preocupações. Por quê? Porque o seu salário, ele vai ficar mais curto, né, nos meses seguintes. Por que mais curto? Porque uma parte já está comprometida. Você precisa pagar aquele ou empréstimo ou cartão, né, que você parcelou. Então, com isso,
Se você não fizer isso, a coisa piora mais, né? Os juros são muito altos e aí você se perde, vira uma bola de neve. Eu sei que tem muitos que estão nesse nível, né? Se perde muito nessa tentativa, né, de fazer diferente, de dar conta, né, das despesas. Uma outra coisa é que você começa a construir sua reserva de emergência. A primeira coisa, a primeira meta que eu oriento para minhas alunas na nossa formação, no nosso curso, a primeira meta tem que ser a reserva de emergência. Se você tiver um dinheiro guardado, destine uma parte para a reserva para você construir a sua reserva de emergência, porque o dinheiro guardado não está como o objetivo não é como ter uma reserva de emergência. E se você não tem, aí sim, tem que estar lá para aí você ir construindo. E ter os sonhos, né? De você realizar seu sonho. Agora, não é realizar o sonho e ficar devendo, não. Né? Ficar comprometido financeiramente. Não, é você planejar o seu sonho e realizar seu sonho. E aí você dorme bem. Né? Eu tive uma aluna da mentoria que ela falou o seguinte, ó, sempre nas minhas férias, principalmente em julho, eu viajo, eu vou curtir as minhas férias. O problema é que sempre eu fico devendo alguma coisa. Sempre eu fico devendo no cartão de crédito. A partir da mentoria a gente corrigiu isso e depois o depoimento dela foi, professor, deu certo, fiz a minha viagem, como sempre eu faço nas férias de julho e não passei meu cartão. E ainda consegui deixar um dinheiro reservado para mim construindo a minha reserva de emergência. Então, assim, para ela já foi um grande salto, porque são vários anos, né, curtindo as férias no meio do ano, mas sempre ficava devendo alguma coisa. Então, por isso que esse tema é uma grande oportunidade, porque tudo isso aqui que eu falei para você vai fazer parte da sua vida. Bom, só que quando a gente fala, né, sobre esses temas, aí vem muito aquela voz interna, né, que sempre eu falo que é o eu interno, fica martelando lá, né, fica dizendo, ó, sempre tem alguma justificativa. E uma das que a gente escuta muito eu vou deixar de fazer as coisas que eu gosto, né? Eu escuto isso muito das minhas alunas. E e eu trago aqui o exemplo de uma, que essa professora, ela gosta de sair todos os fins de semana com as amigas. Então foi que ela falou, professor, eu vou deixar de curtir a vida, eu vou, né, de deixar de curtir com as minhas amigas os fins de semana? Eu disse, não, não precisa. Agora, o que a gente vai fazer aqui é corrigir alguns erros, corrigir esses erros, né, para realmente isso se encaixar dentro, né, da sua vida financeira. E ela vai fazer parte. Agora, a gente vai limitar isso. Então, foi isso que nós fizemos. Nós planejamos e determinamos um valor que ela poderia gastar pelo fim de semana. E aí eu perguntei, é tranquilo para você? Tá dentro, né, dessa normalidade? Ela, não, tá boa, dá para mim executar. Então ela começou, então o primeiro passo foi que ela fez, foi falar com as amigas, ó, eu tô saindo com vocês, mas eu não posso gastar até um valor X, porque senão ultrapassa o meu planejamento. Claro, teve uma resistência, né, das amigas, mas ela conseguiu e está conseguindo, né, fazer as coisas andarem dentro do planejamento. Uma outra coisa que a gente escuta é: meus dias estão corridos, estou quase sem tempo para fazer controle financeiro. Né? Isso aqui é uma grande justificativa de dizer assim: olha, eu não tenho tempo de olhar para minhas finanças. E foi o caso também de uma professora que entrou agora na nossa formação. E ela não está conseguindo acompanhar as aulas. E na primeira sessão que a gente tem, né, uma sessão individual com cada aluna, ela trouxe isso para mim, né, e eu achei interessante, e aí eu questionei algumas coisas, tipo, como é que ela estava dando conta da rotina profissional na escola, como é que ela estava dando conta
da questão familiar, né? De olhar para o esposo, de olhar para os filhos, a questão da saúde. Então ela relatou o seguinte: professor, eu não estou conseguindo entregar meus diários, relatório, corrigir prova no tempo combinado. Sempre está passando alguns dias porque eu não estou conseguindo. Eu disse, com certeza também você não está conseguindo dar conta nas outras áreas da sua vida. E aí ela relatou, antes eu fazia academia, eu não estou conseguindo ir mais para academia, tem algumas coisas mais sociais que eu deixei de fazer, porque, na verdade, não é a questão do tempo, é a forma como está sendo organizado, né, essas suas atividades. Como não está tendo organização, está acontecendo uma atrás da outra. Então, ela se perde. E as finanças, vai lá para trás, vai lá para o fim da fila. Não vai ter tempo de olhar, realmente não vai ter. Isso ela começou na formação, então a gente começou a ajustar essa sua jornada. Agora imagina para quem não está dentro de uma jornada, que está, né, vamos dizer assim, está solta, não consegue fazer com que realmente olhe para as suas finanças. Então isso, né, vai assim, finança vai lá para trás e realmente não vai ter tempo. Não tem tempo nem de olhar, nem de anotar despesas. Então, vai lá para trás mesmo nas finanças. Olha, se você colocar, se nem a saúde você consegue olhar, né, para a sua saúde, imagine as finanças. Né? E, bom, é isso aí. Então, mas quais são esses erros? Né? Quais são esses erros que fazem realmente com que o dinheiro evapore, vamos dizer assim, até antes do fim do mês? Né? O primeiro assim, de todos é o quê? É planejamento. Falta de um planejamento financeiro. Quando você não tem esse planejamento, o que acontecer, vamos dizer assim, é lucro, né? Vai acontecendo as coisas. Você realmente não sabe o que está acontecendo na sua vida financeira. Você só sente ali quando chega, né, os problemas que aí tem que resolver. Então, sem um planejamento, esse aqui é o primeiro erro. Né? Você tem que ter, pelo menos, você tem que sentar, pelo menos, botar no papel, pelo menos, as suas despesas, o seu rendimento, e depois você aprender o que precisa ser feito em seguida. Então, assim, o primeiro de todos, falta de um planejamento financeiro. É o primeiro erro, certo? Depois vem o que? Se você não tem o planejamento, vem você não tem um acompanhamento para onde seu dinheiro está indo. Bom, se eu não planejo e a forma como acontece, né, os meus gastos, você não vai saber para onde está, né, indo o seu dinheiro. E até uma das objeções também que a gente escuta muito é assim, não, professor, eu sei para onde meu dinheiro está indo. Beleza. Aí uma das propostas que a gente tem dentro do nosso método é fazer o raio-x das despesas. É você mapear suas despesas dia após dia durante 30 dias. Olha, o resultado, né, quando a professora chega lá no final e diz assim, ó, essa despesa que eu não lembrava. Essa despesa aqui eu nem lembrava que eu tinha feito essa despesa. Olha o valor nessa despesa. Né? Então começa a surgir algumas reflexões que é isso que a gente quer, né, com o raio-x. Então, quando você não tem esse acompanhamento, o dinheiro vai para qualquer canto. Certo? Então, é o segundo erro, né? Porque o primeiro, não tem um planejamento. Se você não tem um planejamento, você não sabe para onde vai o seu dinheiro. E assim, o terceiro é comprar por impulso e sem necessidade. Também vem dentro dessa questão do planejamento, né? E aqui também, se você observar, é muito uma questão de, né, como eu falei lá no início da aula, a questão de hábitos e decisões. Né, que isso faz parte do comportamento. Então, comprar por impulso e sem necessidade, isso mostra que realmente não tem um planejamento e você não tem esse controle, né, de controlar o seu impulso. Porque aqui entra uma outra questão, uma questão assim, bem profunda, que é a questão das emoções. Né? É nesse momento que a emoção ou as emoções se manifestam
e você vai comprar por impulso, sem necessidade, certo? Então, aqui é muito mais uma questão das emoções, né? Que vai fazer você fazer essas compras. Como você não tem o planejamento, aí fica fácil de fazer essas compras, né? Mas a partir do planejamento, aí você já começa a dizer não para essas coisas, né? Bom, o quarto é muito bom, né? Que é o quê? É usar o cartão de crédito sem controle. Bom, se você não tem um planejamento, não tem um controle dos seus gastos, compra por impulso e necessidade, aí você usa quem? O cartão de crédito. Então, o cartão de crédito, quando você não tem o controle, você vai ver como é que o seu dinheiro some durante o mês. Por quê? Porque você faz uma compra, parcela. Qual é a estratégia, né? A estratégia é faz uma compra, parcela. Oh, essa parcela cabe no meu orçamento. Isso tudo mental, certo? Cabe no orçamento. Faz outra compra, aí parcela mais. Por quê? Porque vai fazer parte dentro do seu orçamento. Com isso, você tem assim várias compras. Só que qual é o erro? Você não soma o total, né, de cada parcela que vai ter naquele mês. Então, o erro você se perde aí. E se o dinheiro já está complicado de chegar no final do mês completo, né? E com o cartão de crédito, aí as coisas ficam piores. E se você não pagar, né? Se você não pagar esse cartão, é mais problemático para você lá na frente. Então, o que eu digo para você vamos, né, ter esse cuidado, né, com o cartão de crédito, porque é realmente ele que é bem perigoso quando você não tem esse controle. O quinto é reserva de emergência, né? Essa daqui ela é mais técnica, né? Mas é um grande erro porque a gente não tem essa preocupação de construir uma reserva de emergência. Mesmo que sempre apareça imprevisto, a gente não tem esse conhecimento de construir a reserva. E principalmente, né, de saber onde investir a nossa reserva de emergência. O que é que a gente aprende? Economiza, coloca na poupança, porque se um dia você precisar, esse dinheiro está disponível. Mas isso não é para reserva, é para qualquer coisa que aparecer na sua vida. Então, quando a gente aprende, né, a criar reserva, investir para os imprevistos, aí a coisa começa a mudar. Porque é aqui que você vai ter uma base, certo? Que vai te dar tranquilidade para você tomar outras decisões financeiras na sua vida. Por quê? Porque você tem um colchão ali, você tem uma reserva que te garante você fazer essas coisas. Então, dentro da nossa formação, a primeira coisa, a primeira meta que eu falo para minhas alunas é tem que colocar reserva de emergência. A primeira meta é reserva de emergência, porque vai te dar segurança e tranquilidade mais para frente para você tomar suas decisões com mais inteligência, certo? Então, isso aqui é um grande erro. É um erro mais técnico, vamos dizer assim, dentro do campo nas finanças, mas é um grande erro. O sexto é você, né, vamos dizer assim, querer aproveitar as ofertas, as promoções, sem você nem olha o preço, né? E principalmente assim, isso tudo é uma estratégia de marketing, né, da loja, porque quando ele diz, ó, isso aqui é uma promoção, o seu cérebro já é ativado para dizer assim, opa, eu vou ganhar aqui, eu vou ganhar. Só que você não está precisando daquilo ali, daquele produto ou daquele serviço, você não está precisando. Mas pela palavra super oferta, preço baixo, promoção, você já vem com aquele sentimento de que eu vou ganhar aqui. E na verdade você nem está precisando. Então aí você faz uma compra que você não está precisando,
consequentemente, isso aqui já vai abalar o seu orçamento, o seu planejamento financeiro, da forma como você, né, tenta se organizar. Então, isso aqui é um erro, né, que principalmente você, né, professora, a gente vê muito isso, né, nas lojas de calçado, né, de roupa, de maquiagem, que aí depende, né, do estilo de cada uma, mas, né, em supermercado também, certo? Então isso aqui é um erro, né, que aí entra muito na parte do comportamento. Um, o sétimo erro é esse aqui, ele é deixar de investir no seu crescimento financeiro. Primeiro, que a gente nem imagina, né, de crescer financeiramente. Eu vejo muito isso nas professoras que passaram no concurso, certo? Que passaram no concurso. Eu vejo assim, vamos dizer, tão segura, né, financeiramente. E a vida passa e a gente não vê um crescimento mais, certo? Dessas professoras. Tem uma que está na nossa mentoria que 20 anos de concurso que ela passou no concurso e agora ela terminou a segunda especialização para coordenação, mas durante esses 20 anos, duas especializações. Isso eu estou falando no campo profissional. Dentro de finanças, né, ela começou agora uma mentoria porque a vida financeira dela estava bem desorganizada. E você perde a oportunidade de crescer financeiramente. Mas é um conhecimento que você precisa buscar, precisa se redescobrir, né, que existe esse conhecimento para você ter esse crescimento financeiro e ter esse desejo de crescer financeiramente. Que eu posso dizer que você pode ter uma nova renda aqui, certo? De você criar uma renda extra através dos investimentos e você não ter nenhuma preocupação. E a gente vê também muitos, né, das professoras que não são concursadas, que são mais pelos contratos, sempre tem uma renda extra. Né? Ela revende algum produto, ou seja, para complementar a renda. E ela poderia também entrar no mundo dos investimentos para ter uma nova renda. Mas aqui é preciso, né, descobrir esse conhecimento, né, para começar a investir. E o último, né, aí esse aqui é bem interessante. Acreditar que nunca vai conseguir fazer sobrar dinheiro no fim do mês. Então, a primeira coisa, assim, várias professoras que já passaram pela nossa mentoria. Uma disse assim, professor, eu não me vejo organizado. Professor, eu não me vejo sair dessa crise financeira que faz parte da minha vida, porque sempre foi assim. O outro disse, professor, eu não me vejo sem cartão de crédito. E agora, essas que falaram isso, elas são investidoras. Estão investindo, estão criando uma nova fonte de renda através dos investimentos. Uma até interessante assim, ó, não sobrava nada, que era dos cartões. Ela disse, ó, eu não me vejo sem os cartões. Aí agora ela conseguiu um aumento, esse aumento ela está fazendo todo esse aumento em uma aplicação. Ou seja, ela está aumentando, né, o seu patrimônio, né, através dos investimentos. Mas antes ela disse que não consigo me ver, né, fora dessa realidade de conflito financeiro. E tem que acreditar, né? Tem que acreditar. Bom, esses aqui são os 8 erros que fazem realmente o seu dinheiro não chegar até o final do mês. Uns erros na questão mais, né, de hábitos, de decisões ali na questão dos comportamentos e outra questão mais na questão mais técnica, né? Mas todos faz parte, né, desses erros de você não conseguir chegar, né, fazer com que seu dinheiro chegue até o final do mês, né? Ele fica no meio do caminho. Bom,
E quais são o jeito errado, né, que você tenta corrigir esses erros? Porque quando a pessoa consegue identificar, aí vai tentar corrigir. O primeiro erro é o seguinte: eu vou ah, pegar mais dinheiro, vou resolver todos esses meus conflitos e com isso eu vou conseguir fazer meu dinheiro chegar até o final do mês, porque eu vou pagar todas as contas. Só que você resolve naquele momento, né, de corrigir essa questão mais financeira, dos seus compromissos financeiros. Só que seus hábitos, a forma como você toma a sua decisão, né, o seu comportamento está aqui, ó, está internamente. E você não resolve isso pegando mais dinheiro emprestado. Não vai resolver. Resolve, no primeiro momento, os compromissos financeiros, mas o interno ainda ele continua lá. Os seus hábitos vão voltar a fazer a mesma coisa, o seu comportamento, as compras por impulso vão voltar. Então você não corrige assim. Você não vai conseguir corrigir, mas é o primeiro erro. O segundo é, eu vou fazer um controle, olha, eu vou controlar isso aqui, não tem como não dar certo. E o que que acontece? Sai cortando tudo, sai principalmente no estilo de vida. Você corta a sua saída, né? Uma viagem, curtir com as amigas, curtir com a família. Então, aqui você já começa assim, querer cortar o mal pela raiz. Só que você está fazendo isso, é a mesma coisa do primeiro erro, é na questão das finanças. Mas o interno ainda está presente. Ah, o terceiro, né, é, é isso que eu estava falando, que é, é, é o que dá prazer, né? Que aí entra muito na questão do estilo de vida. Aí você sai cortando isso, aí realmente vai dar errado mais na frente. Porque você não vai aguentar, você diz assim, eu vou morrer, agora eu morro porque você se sente presa. E não é isso, certo? Não, não é por aí que começa a realmente acertar as coisas, ok? Bom, agora e como é o jeito certo? Né? Como é que eu vou fazer isso? Qual é o jeito certo para mim começar a olhar, né, para esses erros e começar a corrigir? Bom, o jeito certo é o seguinte: eu poderia trazer aqui para você, né, primeira coisa, você precisa fazer o raio-x, você precisa entender, né, as suas despesas, quais são as suas despesas que consomem mais do seu salário. Você precisa ter um orçamento simples. Você precisa saber ter uma ferramenta de controle. Bom, isso aí faz parte da jornada. Mas o que é que você precisa? Você precisa de uma metodologia completa para guiar todos os seus passos. É aqui que você vai entender, né? E essa metodologia, por que é uma metodologia completa? O que é essa metodologia? É um passo a passo que você tem que seguir. E existe várias metodologias, né? Nesse mundo da internet existe várias. Agora, você tem que ter cuidado porque assim, ó, tem muitas ferramentas aqui para você aprender a fazer planejamento financeiro, de você identificar seus comportamentos financeiros. Mas, se você não olhar o todo, né? Se não olhar o todo, você vai voltar a cometer os mesmos erros. E quando eu digo completa, ainda tem assim, prática, né? De acordo com a sua realidade. Então, assim, ó, para você entender, existe o profissional do planejamento financeiro. Existe o profissional do comportamento financeiro. Você pode pegar os melhores. Mas se você resolver só isso aí depois você volta a cometer os mesmos erros. Então, por isso que você precisa ter uma completa, né? E a nossa formação, o nosso método, ele é baseado em três pilares. É o comportamental, esse comportamental está o mental e o emocional, que você vai identificar qual é o seu modelo mental, suas emoções, né? Entender como é que elas interagem, quem é que
né? Quem é que comanda quem, é o racional ou é o emocional. Depois a gente fala do financeiro, né? O financeiro desde o raio-x até nos investimentos, né? Para você criar sua reserva, de você conseguir realizar seus sonhos. E entra a parte espiritual, que a gente vai falar sobre abundância e prosperidade. Porque é aqui que eu acho que realmente segura a gente, sabe? Quando está no momento mais difícil, são nas orações. É o teu espiritual, independente da sua religião. Mas é o teu espiritual que vai te segurar nesse momento. E é nisso que eu acredito. Então, esses pilares é que dão sustentação do meu método. E por isso que eu falo de uma metodologia completa, para você entender o todo. E aí você se encontrar e fazer a coisa acontecer. Não adianta você fazer por pedaço, que aí não vai rolar. Bom, aí depois, isso aqui é, né, bem direto. Você está aberta às mudanças. Porque se você não estiver aberta para as mudanças, a gente vai corrigir no primeiro momento esses erros. Mas depois você volta, aí você diz, não, mas meu jeito é desse, vou tentar fazer assim, eu vou fazer. Não, porque a metodologia é uma coisa comprovada. É que uma fez, deu certo, a outra fez, deu certo. E se você ajustar, aí você foge, né, dessa metodologia. Então, você tem que estar aberta para as mudanças. Porque eu falo para as minhas alunas, isso aqui é uma jornada. É uma jornada que você precisa colocar o pé dentro, né, dessa jornada, porque senão você se perde ao longo do caminho. E, e o terceiro é, comece pequeno. Não espere pelo melhor momento para começar. Porque é uma das coisas que a gente escuta muito. Não, agora não é meu momento. Né? Não deixar as coisas se acalmarem aqui para mim começar a realmente olhar para minhas finanças. Não, eu não estou pronto agora. A gente nunca está pronto para você iniciar uma jornada. Vai, né? E aí você vai se descobrindo e você vai melhorando com o tempo. Então, é isso que você precisa fazer. Aí, claro, dentro dessa jornada, né? Dentro dessa jornada, aí vem as ferramentas para você realmente eliminar esses erros e fazer da forma correta. Mas esse passo a passo aqui é você precisa escolher uma metodologia para você seguir. E, segundo, você tem que estar aberto às mudanças. E terceiro, não espere o melhor momento para começar. Dê o passo agora. Dê o passo agora. Para você começar a olhar para suas finanças, para você começar a dar os primeiros passos para dominar suas finanças. E se essa dominação for para você realizar seus sonhos, aí o caminho é esse, certo? O caminho é esse. Então, não espere o momento ideal, que o momento ideal nunca vai chegar. Sempre vai aparecer alguma coisa para você resolver e aí deixe de lado para você olhar para suas finanças. E aí você e vai passando o tempo, e vai passando o tempo, e vai passando o tempo. E esse tempo são anos e anos e anos e anos. Certo? Bom, era isso que eu queria trazer para você. Eu espero, de alguma forma, ter ajudado, né, você nesse, nessa sua jornada dentro do controle financeiro, dentro da sua vida financeira. Eu espero, de alguma forma, mesmo de coração, que isso possa fazer diferença na sua vida. Que esses erros, ao você identificar, né, esses erros, e você dizer, ó, né, esses erros aqui, alguns faz parte da minha vida. Então, isso já é um passo, né, para você identificar e começar a botar o pé, né, na jornada para você começar a fazer diferente e ter uma vida melhor, uma vida mais leve, certo? E que você possa crescer, ter uma vida abundante, ter prosperidade na sua vida, que a partir do momento que você domina, né, a sua vida financeira, aí sim, aí você tem um campo muito grande para você conseguir alcançar, né, os seus sonhos e realizar seus sonhos e ter uma vida financeira bem feliz, né, você e sua família. É dessa forma que a gente, né, encerra aqui a nossa aula. Próxima semana tem mais, né, e mais uma vez, deixe aqui nos comentários se esses erros fazem parte da sua vida e ah, compartilha esse vídeo, né? Se inscreva, deixa um like para ajudar a gente a levar
esse conhecimento a mais professores e assim a gente alcançar mais professores e impactar na vida financeira de todas. Forte abraço, até a próxima.